ensuite, je le lissais le cheveu avec le sèche à cheveux. Et après, je le passais cette machine-là. Donc, cette machine, elle coupe tout ce que c'était le cheveu avec deux points et tout ce que c'est cheveux secs. Donc, c'est ça ce qu'elle fait. Donc, la machine, elle est fait comme ça s'ouvre pour que les cheveux, ça rentre dedans. Mais vous y allez voir aussi la procédure sur la vidéo. Et du coup, on pressionne là pour qu'elle marche. Il y en a deux boutons là, ici en bas. Soit il y en a un lame, pour couper, donc je sais pas trop vous expliquer. J'essaye de faire pour que les gens qui me suivent, qui sachent un peu ce que je dis, parce que il y a pas mal de monde qui me dit, bah bien, mais il faut traduire en français parce que je comprends pas ce que tu dis en portugais. Du coup, j'essaie un peu de vous expliquer, mais pour moi, certaines choses, c'est un peu difficile. Du coup, il y en a 7 boutons, donc il y en a ici dedans, comme les trous pour les hommes, donc pour l'accrochage du cheveu aussi. Il y en a cette partie-là que le cheveu, il rentre là-dedans. Et après, il y en a deux lames. Et il va couper. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et bon, le cheveu, ça passe là. Ça rentre là-dedans. Et ça coupe tout ce que c'était mauvais. Donc, soit cheveux secs, soit les points doux. Et voilà un peu ce qu'on a fait. Du coup, je fais à ma soeur. Donc, elle me fait après à moi aussi, pareil. Et donc, le résultat, c'était comme ça. C'est qu'on n'enlève pas, on coupe pas le cheveu. Et du coup, on le fait sortir les points, tout ce que c'était mauvais. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on a fait. Et bon, maintenant, je vous laisse voir un peu la vidéo, si on peut rigoler, parce que j'ai fait la vidéo sur sa maison, donc elle rigole autant, moi aussi elle me fait rigoler, mais bon, c'est même comme ça, je veux que mes vidéos soient normales, donc c'est comme ça. Du coup, je m'excuse par rapport à ne pas faire des vidéos depuis un certain temps, mais c'est compliqué. Donc maintenant, je fais une formation, pas d'avoir énormément de temps pour pouvoir faire des vidéos. J'ai essayé quand même, à partir d'aujourd'hui, de faire au moins un vidéo, que ce soit des vêtements, quoi que ce soit. Donc vous me dites un peu sur le commentaire qu'est-ce que vous voulez voir, pour que je puisse apporter et vous montrer ici sur la chaîne. Du coup, vous me suivez si vous voulez, donc souscrivez ma chaîne et donc faites du like. Et bon, je vous aime bien, vous me donnez votre like. Bon, je vous remercie et à la prochaine vidéo. Bom, por quem é português, irá ver a minha irmã. Foi o que eu estava a dizer justamente em tradução em francês. Ela passou a máquina, justamente, a tal máquina que corta as pontas duplas e cabelos secos. Portanto, tudo que é seco, tudo que é ruim, corta e deixa o cabelo ficar mesmo comprido, ou sai o que é ruim. Como disse, vão ver todas as proceduras no vídeo. Quem gostou faz muito like, sigam-me aí nas redes sociais. Também disse em francês que peço desculpa pelo facto de não ter feito vídeos há algum tempo, mas vou tentar trazer um vídeo uma vez por semana, sendo que é um pouco complicado, de trabalho e faço uma formação, então estágio e formação ao mesmo tempo, é um pouco complicado. De toda a maneira, vou tentar trazer sempre um vídeo, mas por semana, 15 em 15 dias, para não faltar no canal. É tudo por hoje. Tentar trazer um vídeo diferente a próxima vez. Subscrevam o canal, digam-me abaixo nos comentários aquilo que querem ver, seja de cabelos, o que vos interessa mais, se é para cabelos, se é roupa, aquilo que vos interessa mais. E vemo-nos num próximo vídeo. Tchau! Minha gente, vou colocar esta máscara no L'Oréal. Tem 5 funções.
colocar. Portanto, depois do cabelo lavado, depois de tudo feito, pegamos numa quantidade, assim, mais ou menos assim, e colocamos no cabelo. Coloca-se um corta-papel, já tinha mostrado também num outro vídeo, um corta-papel, neste caso também da L'Oréal, um pouquinho só, espalhamos na mão, no máximo mais uma parte das pontas que é um modificador, vai fazer um trabalho na mão, para ver se está mais secado, e vamos começar a secar. Agora vamos separar o cabelo.
continuando, tiram os cabelinhos quando já está cheio aqui esta parte, significa que vocês podem retirar esta parte, voltam a colocá-la e nesta outra parte aqui é onde entra o cabelo e nós apertamos assim, para quê? Para o cabelo passar por aqui e ao passar automaticamente tendo aqui dois botões, ou corta do lado direito ou do lado esquerdo, é indiferente. Portanto, eu vou passar a mostrar-vos como eu vou fazer. Então, com o pente, como quiserem, dividem o cabelo, mais ou menos à metade. Convém que seja sempre mechas mais. Quanto menos cabelo entrar na máquina, mais efeito vai fazer. Cabelo. Vou tentar reaproximar um pouco. Mais ou menos isto. Cabelo. E vou ligar a máquina. Assim. Então agora eu vou pegar aqui numa ponta, colocando assim, tentar aproximar mais. Então, um pouco de cabelo, selecionam um pouco de cabelo e colocam aqui como se fosse uma escova. Colocam aqui o cabelo, assim. E, ao estar o cabelo cá na escova, vocês apertam aqui, esta partezinha aqui de baixo, apertam. Vai trabalhar e só vão mexer devagarinho. Quanto mais devagar melhor. E tem que passar pelo menos 3 vezes na mesma mecha. Pelo menos, devagar. Depois vão começar a ver que os cabelinhos estão aqui nesta parte de dentro. Então o procedimento é esse. Ok, gente? Mais nas pontas, porque é sempre mais nas pontas que o cabelo está estragado. E, por incrível que pareça, se calhar vocês não conseguem ver, mas já tem pontas cá dentro. Já tem. Já tem. Eu limpei tudo e já tem pontas cá dentro. Só deste bocadinho. Vamos continuar mais uma vez. Fixar aqui mais na ponta, que é onde está mais estragado. Mas sempre pegando em mechas pequenas. Quanto mais pequenas, melhor. Porque assim a máquina consegue cortar realmente o que realmente deve. Vamos pegar noutra mecha. E vamos passar. Ao menos 3 vezes sempre na mesma mecha. Devagar, não depressa, devagar. Outra coisa que devo dizer é ter muito cuidado de não deixar cair a máquina, porque a máquina caindo uma vez estraga-se logo o conserto. São cerca de 100 e tal euros. Portanto, é uma máquina que custa 300 euros, não é brincadeira, deixarem cair é logo um estrago enorme. Então, continuando, mexe assim.
Pessoal, isto agora é sempre assim. Sempre assim. Vão fazendo camadas. Deixando o cabelo. Vão passando camadas finas. Insistindo mais nas pontas. E sempre assim. Aqui já se pode ver que há muita coisa já cá dentro. Se calhar não dei muito mais. Eu vou tirar. Vou tentar colocar aqui na minha mão. Espero que não vai sentir, não é? Não sei o tudo, mas já cá tantas vezes. Para o cabelo esquecer que tem várias pontas castigadas. Vou colocar a pecinha. Eu vou continuando a fazer aqui e no final já mostro. Só voltei, já terminei. Ficou assim, continuar a nada. Não tira o comprimento, não precisa fazer costura, é ponta assim. Agora vou mostrar aqui as pontas. É tudo isto. Aqui todas estas, todo este bocado de cabelo aqui. Ainda é muita coisa. Outro. Ela vai fazer a mim igual, portanto vai passar e no final vamos ver se me sai tanto quanto ela ou não. Gente, chegou o meu turno, por isso ela vai fazer a mim. Então agora vamos analisar o que ela vai fazer. Porque quando não se nasce por jeito, é meio complicado. Procura o cabeludo, tá? Da ponta pequena, ponta para o fim. O início para o fim. Ok? Vamos ver mais uma
Claro que alguns estão quebrados, mas outros são pontas duplas e secas. Portanto, eu isto tudo, mais ou menos tanto quanto ela, e fica assim o cabelo. Eu já tentei fazer porque ele ficasse esticado, também fazer isto, porque o melhor é que ele fique liso. E sim. Portanto, ficou assim.